Meus amados, nós estamos aqui ministrando na Escola Bíblica Dominical deste ano, Teologia da Família. Temos usado um dos livros base, o do David Mack, Dr. David Mack, que é Lar, Família e Casamento. Se você ainda não tem, adquira esse livro, é maravilhoso, que nos instrui, através das Escrituras, como a família deve ser diante de Deus. Nós vamos hoje falar sobre a aula de número 9, que o tema é a intercessão familiar. Essa família bonita que está ali, tirando o rapaz de terno ali, o resto tudo bonito. Nós vamos falar dessa importância, e o tema de hoje é a importância e a responsabilidade da intercessão familiar. A importância e a responsabilidade da intercessão familiar. Nós estamos aqui já nessa jornada de teologia da família, aprendemos aqui através de muitas aulas ministradas, conceitos bíblicos para a estruturação da nossa família, da família cristã, e hoje nós trataremos de um assunto muito importante, que é a intercessão familiar, e nós usaremos como texto base o texto de Jó. Eu convido você a abrir o livro de Jó, e nós leremos os versículos de número 1 a 5 do primeiro capítulo. Se você preferir, pode acompanhar também ali no slide. Jó, capítulo de número 1, os versos de número 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar aqui. Ou se você quiser abrir na sua Bíblia, é um livro antes de Salmo. Fica mais fácil, Salmo é no meio da Bíblia, volte um livro antes e você encontra Jó. Amém? Vamos lá. Jó, capítulo 1, versículo de número 1 a 5, diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus amados, antes de nós adentrarmos para a aula e para o texto que nós vamos meditar, nós precisamos aqui destacar alguns pontos importantes na vida de Jó. Esses primeiros versículos que nós lemos aqui, nós perceberemos como há uma descrição do caráter de Jó, de como o Jó lidava com os seus filhos, não só da sua prosperidade, mas também da sua integralidade, do seu caráter, de como ele era um pai, de como ele era um grande e administrador de negócios. Nós vemos ali um relato do caráter de Jó. Nós vemos que inicia ali falando que Jó era um homem íntegro, reto, que temia a Deus, temia a Deus e que tinha uma numerosa família. Além disso, ele tinha muita riqueza, ele era próspero, ele era respeitado pela comunidade. Mas nesses versículos nós perceberemos que, acima de tudo isso, Jó era um pai atento à vida dos seus filhos, especialmente em relação à vida espiritual dos seus filhos. Para iniciar, então, a aula de hoje, nós precisamos ter em mente algo muito importante e que por vezes nós esquecemos, que todas as coisas começam no lar, todas as coisas começam em casa, tudo começa em casa, e o relato de Jó não começa com a prosperidade dele, o relato que nós estamos lendo no livro de Jó não começa contando das riquezas de Jó, de como ele tinha funcionários e de como ele tinha coisas, mas sim começa falando
do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento em casa com a sua família. Nós precisamos entender isso, meus amados, que o nosso primeiro relacionamento, as nossas primeiras coisas acontecem aonde? No lar. Eu estava conversando com o irmão aqui, né? Se nós parássemos para pensar, tudo que começa na nossa vida começa no lar. Você começa a falar aonde? No lar, você aprende a falar com seus pais. Seus primeiros relacionamentos são aonde? Em casa, com seus pais. Os primeiros conflitos não deveriam, mas começam aonde? Começam em casa. As primeiras resoluções de conflitos começam em casa. Você começa o seu relacionamento com Deus, não é na igreja, mas é em casa, com os seus pais instruindo e falando do amor de Cristo e ensinando as Escrituras. Então, tudo começa em casa. Então, Jó começa esse relato falando do seu relacionamento com Deus e do seu relacionamento familiar. Olhemos de novo aqui Jó, nos versos 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. A descrição de Jó aqui está precisamente na ordem correta. Pode até passar desapercebido quando nós lemos o livro de Jó, mas ela está ali. Jó era um homem íntegro e fiel a Deus, tinha filhos e depois bens materiais. Perceba a ordem no texto. Deus, o relacionamento de Jó com Deus, família e trabalho. As nossas vidas deveriam seguir esta ordem, porque quando esta ordem é alterada, inevitavelmente haverá problemas na nossa casa, haverá problemas na nossa vida, haverá problemas no nosso trabalho e, principalmente, haverá problemas no nosso relacionamento com Deus. Jó certamente era um excelente administrador. Ele tinha, como nós lemos aqui nos textos, ele tinha muitos funcionários para cuidar, ele tinha muitos bens, ele tinha uma prosperidade muito grande, mas, acima de tudo, ele zelava pela sua família. Eu sei a frase que eu vou dizer agora, que é uma frase muito conhecida, mas mal compreendida, e eu vou dizer assim, muito pouco praticada por uma grande maioria. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu sei que você já deve ter ouvido essa frase. Eu sei que talvez você conheça essa frase. Mas é preciso que nós venhamos a entender o que significa isso. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. O sucesso administrativo de Jó não foi a primeira coisa relatada aqui, mas sim o seu relacionamento com Deus e com sua família. E isso é refletido em toda a Escritura. Toda a Escritura vai mostrar que o nosso relacionamento primário é com Deus e com a nossa família. Quando e eu vou apenas trazer um recorte aqui, que é a separação de diáconos e também presbíteros. E dos requisitos primordiais para ser diácono, para ser ministro, pastor, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 4 em diante, você pode acompanhar aqui. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Isso é para despertar a importância de se zelar pela família antes de todas as coisas. É um lembrete de que tudo começa onde? Em casa, no nosso lar. Nós deveríamos estar mais atentos, não com a nossa vida profissional, não com a nossa vida física, se estamos bem, se estamos com o corpo saudável, tudo isso é importante, mas antes de tudo isso, deveríamos olhar para a nossa casa, como ela está. Porque ali começa todas as coisas. Quero refletir um pouco com os irmãos, pense um pouco. A família
é o nosso maior bem, assim como a maior responsabilidade que recebemos da parte de Deus. Quem não começa a zelar e interceder por sua casa, ainda não entendeu essa verdade. Ainda não compreendeu qual é o maior bem que você tem. Ainda não compreendeu a preciosidade e a riqueza inigualável que nós temos, que é a nossa família. Então, o relato de Jó começa mostrando isso, que a prioridade de Jó, a preocupação maior de Jó não estava nos seus bens, mas em sua família e em sua casa. E nós vamos avançar, e nós vamos ver na vida de Jó a nossa responsabilidade como sacerdote do lar. Leamos Jó novamente, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas, juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Nesse texto, nós vimos como Jó era um grande homem de negócios. Olha, não era uma propriedade pequena. Havia muitos bens para se administrar. Havia muitas pessoas para estar sobre sua supervisão. Nós vemos que ele era o maior de todos os do Oriente. Mas, quando nós lemos até o versículo 5, todo esse contexto, nós vemos que ele era alguém que estava atento e preocupado com a vida dos seus filhos. Jó sabia onde os seus filhos estavam, com quem os seus filhos estavam, o que eles estavam fazendo. E, acima de tudo, se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, a ponto de vermos nos próximos versículos que ele intercedia constantemente por eles. Mesmo sendo um grande homem com muitas tarefas, com uma grande propriedade para administrar, a sua preocupação maior estava com os seus filhos. Meus amados, nós vivemos em um tempo de correria. Nós temos muitas tarefas para fazer. Eu sei que cada um que está aqui hoje e que está ouvindo vai dizer: pastor, mas eu tenho tanta coisa. Meu dia é tão corrido, nós estamos tão atarefados, correndo contra o tempo para fazer aquilo que é importante, aquilo que é realmente urgente. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não sobra tempo para aquilo que é vital. Existem coisas importantes, existem coisas urgentes, e é verdade. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que é vital. Sabe o que é vital? É estar diante de Deus, intercedendo por sua casa e por sua família. Isto é vital. Isso não tem como deixar para depois. Isso não tem como para ser semana que vem, o ano que vem. Isso não tem esperar que você resolva os seus problemas. Porque isso depende do destino dos seus filhos. Isso depende de como a sua família vai estar. Lembra? Tudo começa em casa. E estar diante de Deus, intercedendo por sua casa, por seus filhos, é vital, é imprescindível. Pense um pouco. O que é que o presidente Trump, o Elon Musk e você têm em comum? Alguns aqui já sabem, a gente já conversou, somente o Jaco, né? O que é que o presidente Trump, o Elon Musk e você têm em comum? Não é o dinheiro, com certeza. Já parou para pensar? O que vocês três têm em comum? Todos possuem as mesmas 24 horas do dia. Um para governar a maior nação da Terra, o outro para administrar a maior empresa do planeta, e você para cuidar da maior instituição do mundo. Sabe qual é a maior instituição do mundo? A sua família. Qual a desculpa que nós temos diante de Deus para dizer
que não temos tempo para estar diante de Deus, para orar pelos nossos filhos. O que nos falta não é tempo, mas sim prioridade e responsabilidade. Vou dizer de novo. O que nos falta não é tempo, mas prioridade e responsabilidade. Vou usar um exemplo bem simples. Não precisa levantar a mão que é você, tá? Quantos que não passam dias, meses organizando tempo para fazer uma viagem ou para ir numa festa? Quantos durante o dia, no seu trabalho, organizam tudo para assistir um jogo de futebol? Ou para jogar futebol? Ou para ir na academia? Gastam horas e horas em telas, mas dizem que não tem tempo, pastor, para orar pelos meus filhos. Eu quero dizer para você que algo terrivelmente está errado no seu coração. Novamente eu digo, não é falta de tempo. É uma questão de prioridade e responsabilidade. Enquanto nós não entendemos que orar, que estar diante de Deus para orar e interceder pelos nossos filhos é algo vital, que envolve vida ou morte, enquanto nós não entendemos que estar diante de Deus para interceder pelos nossos filhos é algo que deve ser prioridade na nossa vida, que é uma responsabilidade dada por Deus a nós, nós nunca vamos encontrar tempo. Nós nunca vamos ter tempo para orar. E vamos sempre arrumar desculpas. Mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que estudar, mas eu tenho que cuidar da minha família, da minha saúde. Eu tenho que descansar. Então nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Nós precisamos rever as nossas responsabilidades. Todos nós temos essa responsabilidade, saber como está a vida espiritual de nossos filhos e nos colocarmos diante de Deus para interceder por eles. E nessa manhã, nós possamos, pelo Espírito Santo de Deus, ter isso não somente em nossa mente, mas em nosso coração, e despertarmos para essa tão grandiosa responsabilidade de interceder pelos nossos filhos. Bom, o texto continua de Jó e nós vamos ver que há um chamado para a santidade, e Jó, no capítulo 1, nos versos 4 e 5, diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Intercessão envolve orações, mas também ações. Jó constantemente orava pelos seus filhos, mas também agia em favor dos seus filhos. Jó orava para que Deus os guardasse, para que Deus os livrasse, mas também agia trazendo eles para santificar-se diante de Deus. Veja, a preocupação de Jó é genuína. Olha o versículo 5, ele vai dizer assim: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seus corações. Jó se preocupa muito mais do que olhar a aparência dos filhos. Jó não está olhando apenas aquilo que está aparente, porque não há nenhum relato de pecado dos filhos. Há unidade nos filhos. Eles se celebram, e ali provavelmente a data dos seus aniversários, e não há relatos em que eles estavam pecando, mas Jó, como um pai preocupado com o que está mais profundo no coração dos seus filhos, ele teme que seus filhos de alguma forma possam ter pecado, ainda que não esteja aparente.
Porque ele sabe, e as Escrituras nos dizem, que é do coração que procedem todas as coisas, principalmente os pecados. Quantas pessoas podem estar com um sorriso no rosto, mas com um pensamento podre no coração? Quantas pessoas podem parecer, e a Bíblia diz que até Satanás se transfigura em anjo de luz, mas ser um demônio por dentro, né? Então Jó estava preocupado com a vida íntima, profunda dos seus filhos em relação a Deus, e não com a aparência. Olha o que Deus diz a Samuel, é só um recorte para nós entendermos essa preocupação com o que tem que ser mais do que a aparência. Samuel, no capítulo 16, quando ele vai ungir o rei, ele chama os filhos de Eli, um por um, e em determinado momento, Deus fala a Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Ou como está na Nova Versão Transformadora, o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência externa, mas o Senhor olha para o coração. Meus amados, não nos enganemos com a aparência. Não nos enganemos. Por mais bonitinho que seja, o seu filho é um pecador. Eu olho ali para o meu netinho Davi, né? Que coisinha linda, bonitinho. Mas a aparência dele pode até esconder, pode até me fazer esquecer, mas ele é um pecador. A Lara, né? Que gracinha. Olha que bonitinha. É? Mas é uma pecadorazinha. Não nos enganamos com as aparências. Sabe aquela pessoa que diz assim: não, meu filho, não. Jamais. Nunca ele ia fazer isso. Nunca. Ele é Jesus? Não, então ele é pecador. Então ele pode fazer. É capaz de fazer. Não estou dizendo que está fazendo. Mas olha o que Jó está nos ensinando. Não olhe apenas a aparência. Não se contente em ver o seu filho não respondendo para você. Isso é muito bom. Mas olhe no fundo do coração. Busque em Deus, que Deus te mostre como é o relacionamento dele no mais íntimo do coração com Deus. Não se contente em que o seu relacionamento com o seu filho está bem. Ah, eu me dou muito bem com meu filho. Meu filho nunca me responde. Meu filho nunca me dá trabalho. Mas como é o relacionamento do seu filho com Deus? Como que é a vida dele de santidade? Como é a vida dele diante do Senhor? Essa é a nossa preocupação maior. Não nos contentarmos com que o nosso filho se dá muito bem conosco, mas sim em como ele se relaciona com Deus. Porque o coração do homem é pecaminoso. E não sou eu que disse. Jesus vai dizer lá em Mateus 16, você pode acompanhar aqui no verso 19, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ah, mas o meu príncipe não. A minha princesa não faz isso. Imagina. Não, Jesus errou aqui, né? Seu filho é uma exceção. Todos nós somos passíveis de erro, de pecado, que começa no coração. Já diz um ditado antigo, a gente vai ficando velho e os ditados vão sendo esquecidos, né? Quem vê cara, alguém sabe? Não vê coração. Quem vê cara não vê coração, e esse é um ditado verdadeiro. Nós não podemos ir somente pela aparência, mas examinar o coração dos nossos filhos. Isso é uma responsabilidade nossa como pai. Por isso, que a preocupação de Jó também deve ser a nossa. Procurar saber como está o coração de nossos filhos. Sondar o coração dos nossos filhos. Através da oração, através da conversa, através da instrução bíblica. Porque santidade não começa do lado de fora, mas começa do lado de dentro do coração. Você pode dar uma boa educação para os seus filhos. Há ímpios que dão boas educações.
que ensinam princípios morais para os seus filhos. Eu quero dizer que mudar comportamento é muito bom, mas corações transformados e santificados por Cristo é infinitamente melhor. Porque quando um coração verdadeiramente é regenerado, transformado e santificado pela graça, as atitudes externas são realmente transformadas e não maquiadas. Não é uma atitude doutrinada, mas é uma atitude que parte de um coração regenerado, transformado e santificado. Por isso, a nossa responsabilidade de olhar para os nossos filhos, de zelar pelo relacionamento deles com Deus, sondando os seus corações. Jó trazia os seus filhos para santificar. E santificar não é algo místico. Não é algo de um estralar de dedos. Quando o texto diz que Jó chamava os seus filhos para santificá-los, não é como se Jó estivesse chamando eles ali e falasse algumas palavras mágicas, alguns rituais, um pozinho de pirlim-pim-pim ali, e pronto, os seus filhos estão santificados. A palavra santificar tem um sentido de separar, de consagrar alguém a Deus. E isso envolvia muitas coisas. Nós lemos lá no texto. No Antigo Testamento envolvia algo que não era tão fácil. Envolvia sacrifício, sangue, morte. Ele diz, olha, trazia os seus filhos para serem santificados e sacrificava pelo menos ali 10 cordeiros. Um cordeiro para cada filho. Então envolvia muita coisa. Envolvia trabalho, envolvia empenho, envolvia sacrifício, sangue e morte. E muitos cristãos acham que santificar o filho é pegar na mão dele e trazer à igreja todo domingo. Como se fosse algo místico que entrar dentro da igreja o torna cristão. Como se o fato de ele estar assentado dentro de uma igreja santifica a vida dele. Não. Não existe algo místico que vai acontecer num estalar de dedo. Nós, como pais, precisamos entender a nossa responsabilidade, que envolve sacrifício, que envolve trabalho, que envolve ações. Nós precisamos ser intencionais na santificação dos nossos filhos. Porque é muito fácil, meu amado, trazer o seu filho na igreja. E tem pessoas que trazem o filho na igreja e não só contenta com isso, falam assim, tem salinha? Por quê? Porque eu não quero nem ficar com meu filho aqui. Leva ele para a salinha. A responsabilidade de santificar os nossos filhos, de levá-los a uma comunhão com Deus, é nossa, de cada pai, de cada mãe. Amém? E isso envolve muito mais do que oração. Isso envolve ações. Envolve chamar os nossos filhos, chamar a nossa família à santidade. Isso não é uma tarefa fácil. É certo que hoje nós não precisamos mais sacrificar cordeiro. Mas ainda nós precisamos sacrificar muita coisa. E muitos não querem abrir mão, não querem sacrifício, não querem trabalho. Porque santificar os seus filhos, levar a sua família a uma santidade, exige de você muito sacrifício. Abrir mão muitas vezes de planos. Abrir mão de sono, de descanso, de horas de lazer. Para estar com seu filho. Lembra? A questão não é falta de tempo. A questão é falta de prioridade e responsabilidade. Falta de desejo de trabalhar intencionalmente pela vida dos seus filhos. De orar com eles, de chamá-los. Tem um amigo meu, vou dizer, tá? Que na casa dele nunca foi fácil chamar os filhos para orar. Você chama um, o outro está não sei o quê. Quando chama um outro, o outro já saiu. Você puxa um, vem aqui. Não é fácil. Todos sentados, vamos começar? Vamos. O cachorro. O cão furioso. Aí você prende o cachorro. Vamos agora, gente. A cara no banheiro. Ai, Jesus. Eu estou usando um exemplo simples, sabe? Não é fácil. E o que é mais fácil? Já estou cansado, atarefado, cheio de coisa. Amém, deixa para amanhã. E para amanhã, e para a semana que vem, e para o mês seguinte, e para o ano seguinte. E daqui a pouco nós estamos aqui, Senhor, salva o meu filho. Por que ele desviou?
que aconteceu? Aconteceu que você não fez o que deveria ser feito. Aconteceu que você esqueceu da sua prioridade maior. Aconteceu que você esqueceu da sua maior responsabilidade, que é com a sua família. Nós precisamos levá-lo. A nossa função é de chamar nossos filhos a estarem na presença de Deus, levá-los a orar e buscar ao Senhor. Não há responsabilidade maior dada a Deus, a cada um de nós, do que essa. Deus não trouxe você aqui para te acusar. Deus não permite que você assista esse vídeo para trazer acusação contra você. Mas pela graça Ele tem nos despertado para que venhamos a mudar a nossa postura, para que venhamos a mudar as nossas prioridades e venhamos a assumir a nossa responsabilidade como pais e mães. A maior preocupação de Jó em relação aos seus filhos era com a santidade, com a consagração da vida dos seus filhos ao Deus verdadeiro. Meus amados, qual tem sido a sua maior preocupação em relação aos seus filhos? Ou se você pretende ter filhos, qual seria a sua maior preocupação? Qual escola ele vai estudar? Qual a profissão que ele vai ter? Ele vai casar? E o casamento dele vai ser feliz? Ele vai ter filhos? Todas essas preocupações são verdadeiras. Não é pecado ter essas preocupações. São questões importantes, válidas, mas que se tornam pálidas, que se tornam inúteis se desprezarmos as maiores preocupações que devemos ter com os nossos filhos. Que é se eles pertencem ao Senhor ou não. Meus amados, eu tenho 3 filhos. Um já está casado. Mas até hoje a maior preocupação minha é se eles pertencem ao Senhor ou não. Se eles são santificados ou não. Se são consagrados ao único Deus verdadeiro ou não. Eu dizia para os meus filhos, eu não estou preocupado se você vai ser engenheiro, se você vai ser médico, pedreiro, faxineiro. Eu estou preocupado com que tipo de pedreiro, servente, engenheiro você vai ser. Eu não estou preocupado se você vai ser homem ou não. Eu estou preocupado se você vai ser homem de Deus ou não. Essa é a nossa maior preocupação. Sabe por quê, meu amado? Uma boa profissão, um bom casamento vai mudar a vida dele, mas não vai mudar o destino eterno dele. Essas preocupações são imprescindíveis, porque trata-se do destino eterno de nossos filhos. Não apenas de mudar uma situação financeira, de uma situação de relacionamento com homens, mas de mudar o destino eterno dos nossos filhos. Essa é a maior preocupação que deveríamos ter constantemente, que deveria permear o nosso pensamento todos os dias. Levá-los a conhecer a Cristo, levá-los a ter uma vida de santidade, deveria ser a nossa maior prioridade. O apóstolo Paulo, ele considerava os crentes como seus próprios filhos. E há inúmeras passagens, eu quero apenas trazer um recorte de Efésios capítulo 3. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Efésios. E ele vai dizer assim, olha, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Olha que coisa maravilhosa nesse pequeno recorte. Veja que coisa maravilhosa. Paulo se coloca diante de Deus para que os cristãos fossem fortalecidos e para que Cristo habitasse em seus corações. Você vai encontrar esse princípio em todas as cartas do apóstolo Paulo. A preocupação do apóstolo Paulo como um pai a um filho
de como está a vida espiritual daquela igreja, de como aqueles cristãos estão se relacionando com Deus. Ele diz, por isso eu coloco de joelho, eu intercedo, eu oro incessantemente, para que vocês sejam fortalecidos em Cristo, para que Cristo verdadeiramente esteja habitando em seus corações. Ele faz isso para aquela igreja. Paulo fez isso pelos cristãos de Éfeso, né? Será que nós estamos fazendo o mesmo pelos nossos filhos? Será que nós estamos nos colocando de joelhos diante de Deus, suplicando para que Deus fortaleça os nossos filhos na fé? Suplicando a Deus para que Cristo habite no coração dos nossos filhos? É óbvio que não é somente Paulo e tantos discípulos e homens de Deus que intercedem dessa forma, mas o próprio Deus, o próprio Cristo, intercede por nós ininterruptamente. Romanos, no capítulo 8, no verso 34, nós gostamos muito da primeira parte, né? Mas há uma parte muito importante ali. Quem os condenará? É Cristo que morreu antes, que ressuscitou. Aleluia por isso. Mas olha, o qual está à direita de Deus. E o que ele faz ali à direita de Deus? Intercede por nós. Essa palavra intercede é algo que tem um início, mas que continua. Ele continua intercedendo por nós diante de Deus. Temos essa responsabilidade, meus amados, de como pais, interceder pelos nossos filhos, pela nossa família. Isso de verdade não é uma tarefa fácil, mas nós temos a esperança e a confiança de que não estamos sozinhos nessa jornada, de que não estamos sozinhos nessa missão. O Senhor nos separou e nos proporcionou o privilégio de sermos pais, mas estará conosco para nos ajudar todos os dias. Em próprio Romanos, ele vai dizer, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pastor, mas é uma tarefa muito difícil. Eu não sei nem por onde começar. Eu preciso da ajuda. Você tem o Espírito Santo de Deus que ajuda você a orar como convém, a agir como convém. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco para nos capacitar a sondar o coração dos nossos filhos, a nos capacitar a colocar essa prioridade de trazer os nossos filhos à oração. Não importa tanto se você sabe todas as coisas, não importa tanto como que vai ser essa jornada. O que importa é começar a jornada. Comece hoje, meu amado. Se você ainda não tem trazido a sua família a uma vida de santidade, a uma vida de oração, hoje é o dia. Mamães, hoje é o dia da mamãe, né? Comece hoje a assumir essa responsabilidade. Com mais afinco, com mais intencionalidade. De levar os seus filhos à presença de Deus, de levar os seus filhos a uma vida de oração e de santidade. Lembra? Tudo começa em casa. É vendo a sua atitude, é vendo o seu empenho, que os seus filhos vão copiar e fazer o mesmo. Meus amados, chegamos então aqui à conclusão dessa aula de hoje. Fomos chamados por Deus a uma responsabilidade ímpar, interceder pelos nossos filhos, zelando pela vida espiritual e conduzindo-os a uma vida de santidade. Não é uma tarefa das mais fáceis, é verdade, mas nós, como vimos, não estamos sozinhos nessa empreitada. Temos Cristo, temos o Espírito Santo de Deus e a comunidade dos santos para auxiliar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu era um jovenzinho e tinha filhos sendo jovem. E eu tive o auxílio do Espírito Santo, o auxílio da graça de Deus e o auxílio de muitos irmãos que me ajudaram na criação dos meus filhos. Compartilho a vitória de ver meus filhos na igreja, vivendo no Senhor, não como um mérito só meu, mas acima de tudo como um mérito de Cristo, do Espírito Santo e dos irmãos que me acompanharam ao longo dessa jornada.
Ora, diga, pastor Ricardo, que me ajudou e tem me aconselhado e tem me ajudado muito durante todos esses anos a auxiliar na condução da minha família. Vocês não estão só nessa jornada. Vocês têm uma igreja que zela pelo Senhor, que zela pelo nome de Cristo e que está ali impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a auxiliar uns aos outros nessa tarefa tão importante, tão sublime, que é a criação dos nossos filhos na presença de Deus. Levá-los a uma comunhão íntima com o Senhor. Amém? Pense um pouco, meus amados. Que tipo de pai, que tipo de mãe você está sendo? Pense. Graças a Deus, pastores não escutam pensamentos. Pode pensar à vontade. Pense, que tipo de pai, que tipo de mãe que você tem sido? Do tipo que assume um papel relapso e negligente, ou do tipo que assume a responsabilidade entregue a nós por Deus de interceder pelos nossos filhos, de estar atento à vida espiritual deles, não observando apenas aquilo que está aparente, mas, principalmente, o que está em seus corações. Que tipo de pai temos sido? A graça de Deus está aqui para nos ajudar a mudarmos a nossa postura. E eu quero terminar com um desejo e oração que todos nós, pais e mães, adotem como lema o que o profeta Samuel disse, né, ao povo de Deus. Que você anote, que você ponha na geladeira da sua casa, sempre esse texto que está em 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Que esse seja o nosso lema. Que essa seja a maior prioridade na nossa vida. Amém? Eu quero ler esse texto novamente. Eu vou ler e vocês repetem, amém? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Meus amados, que privilégio maravilhoso, que tarefa grandiosa é essa que Deus nos deu. Que o Espírito Santo de Deus nos capacite a cada dia a nos colocarmos diante de Deus em oração, em intercessão, em favor dos nossos filhos. Que o Senhor nos conduza a conduzir os nossos filhos à presença de Deus, a terem uma vida de santidade, a viverem em Cristo para a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Está faltando alguma coisa? A minha esposa já até fez... Também fui jovem, né? Todos colocaram... Vocês pensam que eu esqueci, né? Também fui jovem, também casei. Não é um cabide, uma vareta que está ali, tá? Sou eu. Mas nós estamos ali. Viu? Fui um dia jovem, fui um dia magrinho, fininho. Ninguém está contente. Está magrinho quem engordar, quem emagrecer. Mas isso é a graça de Deus nas nossas vidas. Nós não colocamos fotos do nosso casamento para mostrar como eram bonitos, né? Sei que melhorou agora, pelo menos a maioria diz isso. Calma, irmãos, a maioria lá de casa, tá? Diz isso. Mas é para mostrar que a graça de Deus está sobre nossas vidas, nos sustentando, nos capacitando e nos ajudando nessa responsabilidade de ser família, família de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, eu quero agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus.